Matias. Entre os apóstolos de Jesus, havia um homem que entrou para a história não pela sua fama, mas pelo seu papel silencioso, mas fundamental. Matias, o discípulo escolhido para substituir Judas Iscariotes como apóstolo, não é um nome que vemos com frequência nos evangelhos. No entanto, sua história é de profunda importância. Em um momento decisivo, ele se destacou pela sua fidelidade a Cristo. Após a traição de Judas, os outros apóstolos sabiam que era necessário preencher esse vazio, e Matias foi escolhido por sorteio. Mas, mais do que isso, ele era alguém que havia acompanhado Jesus desde o começo, conhecendo de perto os feitos do Mestre. Ele não buscava fama nem glória pessoal, mas serviu com humildade e comprometimento. Quando Matias foi escolhido para tomar o lugar de Judas, ele não foi apenas substituindo um nome, mas assumindo uma responsabilidade divina que mudaria o curso da história. E o que podemos aprender de sua vida? A lealdade silenciosa e a dedicação a Cristo, sem almejar os holofotes, são virtudes que muitas vezes passam despercebidas, mas são essenciais para o reino de Deus. Assim como Matias foi escolhido para cumprir um papel fundamental no plano de Deus, você também tem uma missão única. Se você deseja continuar essa jornada de fé conosco, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos aprender juntos a servir com humildade e lealdade ao Senhor. A escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes pode parecer simples à primeira vista, mas ela carrega um grande significado espiritual. Após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos estavam em um momento de transição. Eles estavam reunidos em oração, esperando pela vinda do Espírito Santo, quando perceberam que o número de apóstolos precisava ser restaurado. Judas, por sua traição, havia deixado um vazio que precisava ser preenchido para que a obra de Cristo fosse continuada. A escolha de Matias não foi feita com base em habilidades humanas ou prestígio, mas por um critério divino. Ele havia sido testemunha de tudo o que Jesus fez, desde o batismo de João até a ascensão de Cristo. Ele era, portanto, um discípulo genuíno, que não buscava reconhecimento, mas apenas servir com fidelidade. A maneira como Matias foi escolhido, por sorteio entre dois homens, sendo ele o eleito, nos ensina que, em Deus, a escolha é soberana, e que ele tem planos e propósitos que vão além da nossa compreensão humana. Matias desaparece dos relatos bíblicos logo após sua nomeação, mas seu legado continua a inspirar. Ele foi fiel ao seu chamado, mesmo sem alcançar os holofotes. Sua vida e sua escolha nos ensinam a importância da fidelidade silenciosa, muitas vezes não reconhecida pelos homens, mas que é profundamente valorizada por Deus. A história de Matias nos lembra que o valor do serviço a Cristo não está nas grandes realizações ou nos títulos, mas na disposição de servir de coração puro, independentemente de ser visto ou não. Ele não buscou ser famoso ou ter um nome que fosse lembrado por todos. Matias apenas obedeceu ao chamado de Deus, cumprindo a sua missão sem hesitar. Sua vida é um exemplo de como, muitas vezes, as pessoas chamadas para cumprir a obra de Deus não são aquelas que buscam a notoriedade, mas aquelas que são fiéis em pequenos atos, que parecem invisíveis, mas que têm grande valor no reino de Deus. A vida de Matias nos ensina que, muitas vezes, a verdadeira grandeza no reino de Deus não está nas obras que chamam a atenção ou na busca por reconhecimento. Em vez disso, ela se encontra na fidelidade, na disposição de servir com humildade e sem esperar aplausos. A escolha de Matias para substituir Judas, um homem que traiu Cristo, não foi apenas uma substituição de nome, mas um testemunho da graça de Deus que escolhe aqueles que são fiéis e dispostos a cumprir sua vontade, mesmo em silêncio. Em um mundo que muitas vezes valoriza o visível e o imediato, a história de Matias nos lembra que o reino de Deus é construído através de vidas humildes e obedientes, que cumprem a missão sem se preocupar com a visibilidade. O serviço a Deus é um chamado de coração puro, e como Matias, cada um de nós é chamado a servir com lealdade e dedicação, independentemente de sermos vistos pelos outros. Assim como Matias foi escolhido por Deus para uma missão única, você também tem um propósito divino.
Se você deseja caminhar em fidelidade e servir ao Senhor com um coração puro, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a mensagem de que, no reino de Deus, cada ato de fé, por menor que pareça, tem um valor eterno. Se você se sente chamado a servir, compartilhe sua história nos comentários e continue conosco nessa jornada de fé. Deus tem um propósito especial para a sua vida e Ele deseja usá-lo de maneiras que você nem imagina.